visão das coisas e do mundo e de todo o seu coração, e estava hesitando em dizer emoções ou coração, fica coração, e que está presente nos seus livros de juventude de uma forma um pouco também natural, ativa, interveniente, mas ao mesmo tempo contemplativa também nos livros da juventude, mas que aparece em Capa Rasa com uma tonalidade pacificadora, ou pacificada, melhor dito. Mas, no entanto, são os dois aspectos de que foi a vida dele, que foi entender-se ou desentender-se com o mal e fazer o bem. Isto para além, muito mais da poesia e até mesmo do jornalismo, que o jornalista foi ele também, no que falará o José Luís Fernandes. E, portanto, ele traduz também isso na poesia e, portanto, ele esteve sempre, de certo modo, a denunciar o mal e a exaltar o bem. Estão ali a dizer que eu estou a ter razão, eu também me parecia que tinha alguma razão. E sobre o primeiro poema, que tem como epígrafe uma antevisão de Satã de Bocage, o mal absoluto, a antevisão de Satã está entre aspas, eu suponho que será uma citação do próprio Bocage. O mal absoluto não tem aspas e, portanto, penso que foi uma explicação complementar que o Afonso quis dar. Não vou ler o poema, vou só ver os primeiros versos e os últimos, para verem realmente o aspecto do lutador, mas do lutador que não se engana sobre quem é que vence no final, e diz: ele que manda roncar o rápido corisco trovão medonho, ele que respira fundo e faz graçar a peste como maldição, o contágio da moderna peste da humana condição. Este verso, para mim, é realmente sensacional. E depois, mais no final, o que ele diz: príncipe das trevas, deve ser Satã, com certeza, príncipe das trevas, ele, o abominável, atreve-se a reger as hostes dos exércitos, mandados por Satã às portas das muralhas, onde celebram o deicídio aberto, onde rega de venenos altas cordilheiras. Contagiando os lençóis subterrâneos, ele altera a ordem eterna da natureza eterna. É claro que aqueles de nós que não falariam em Deus, nem em deicídio, nem em Satã, perdoarão isso com certeza ao Afonso. Estamos aqui num país livre, não é? E, de facto, pode até muito surpreender estes aspectos de caráter religioso da poesia de Afonso Cautela. Quem o conheceu não se surpreenderá, até porque a dimensão religiosa dele era um pouco heterodoxa, digamos assim, e, portanto, não significava nenhuma das submissões às organizações eclesiais que cada vez mais proliferam no mundo, e algumas com efeitos bastante nefastos. E nestes últimos versos está bem presente embora indiretamente e sem fazer alarde, tudo o que foi o aspecto da cidadania, tudo não, mas uma grande parte do que foi a cidadania, a intervenção cidadã do Afonso no domínio do ambiente, da ecologia e da natureza. Reparem bem, onde rega de venenos as altas cordilheiras, uma alusão de facto à inquinação e contaminação que na nossa época existe e que toda a gente hoje conhece. E não foi ele que inventou, os cientistas com uma boa folha de serviços, todos eles, ou cada vez mais de todos eles, é o que dizem todos os dias, se calhar diria o Afonso, e disse, às vezes, exagerando até um pouco. Ele não era nada catastrofista, embora fosse no início, alguns pensassem que fosse, e, portanto, ele achou em certo dado momento da vida que estava-se a exagerar um bocado essa... Ele não acreditaria muito que a humanidade fosse capaz
de destruir tanta coisa. E há algumas pessoas que pensam hoje como ele. E outro verso curioso é: contagiando os lençóis subterrâneos, um dos mais graves problemas ambientais que existe, ainda não se mostrou em todo o seu esplendor, digamos assim, ele altera a ordem eterna da natureza eterna. Portanto, tem aqui nestes 3 versos toda a costela ambiental, ecológica e cidadã do Afonso. E falta agora o último poema do livro, que é esse do livro Campa Rasa, onde há a tal pacificação. Aqui o António Cândido deve poder esclarecer esta dúvida. Este último poema de Campa Rasa tem como epígrafe, que é de 4 versos do livro Terra Prometida de Teixeira de Pascoais, e depois o Afonso usa por 4 ou 5 vezes a frase, entre aspas, onde cresce ao luar a flor do esquecimento. Eu fiquei na dúvida se isto é uma frase do Afonso ou do Teixeira de Pascoais. Os meus conhecimentos de Pascoais não chegam para saber, e de qualquer forma, mesmo quem conheça pode não se lembrar. Vamos partir do princípio, como está entre aspas e não em itálicos, que é do próprio autor. E então ele diz: onde cresce ao luar a flor do esquecimento, ali onde transita o tempo sem minutos, onde habita a doida foice da minha querida morte, ali onde paira a face da tristeza, ali onde esquecido há um retrato esquecido sobre a mesa, e jarras da infância remota e já perdida, e um piano mudo ou emudecido, um silêncio de notas misteriosas, valsas mortas de som no mar embravecido, fantasmas que deixam a marca dos seus dedos. Como eu adoro a vossa companhia, sombras alinhadas ao canto da lareira, na alvura da toalha com bordados. Como eu adoro a água e o timbre de antigas esculturas, ali onde renasce a minha velha aldeia, velhinhos canapés, cadeiras de pau preto, criaturas que a morte foi trazendo aos olhos úmidos da minha fantasia. Como eu adoro a vossa companhia, retratos e fantasmas dos que amei, ao luar da serra tudo ganha luz. O rezar das fontes e quimeras são as sombras no chão e o sinal da cruz. Lembrança próxima de remotas eras. Como eu adoro a vossa companhia, as pobres coisas, as mais belas, no silêncio solitário das noites misteriosas, lembrando a vida de outra vida, antes e depois da vida desta vida. Como eu adoro a vossa companhia, as pobres coisas, as mais belas, nestes sítios de um doloroso encanto que, magoado o véu de mística ternura, que alegria de Deus cintila das estrelas. Todo o poema é muito triste, mas é um poema de alegria. O final pode fazer lembrar a nona de Beethoven, que tem um ponto alto no hino à alegria. Isto vou eu a dizer agora. E, portanto, agora eu pediria ao José Luís Fernandes para falar do Afonso